bem-vindo ao Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Engenheiro Paulo de Fronten. Aqui você encontrará laboratórios devidamente equipados para desenvolver o seu projeto. Com graduação em Jogos Digitais, curso técnico integrado de Informática para a Internet e as pós-graduações em Gestão de Projetos de TI e docência para o ensino profissional e tecnológico, o campus Engenheiro Paulo de Fronten é um sopro tecnológico no interior do estado do Rio de Janeiro. Uma infraestrutura completa que inclui auditório multimídia, laboratórios de informática climatizados, quadra poliesportiva, refeitório, biblioteca com cinemateca, cineclube, incubadora de jogos digitais e economia criativa, Wi-Fi, núcleo de produção digital e muito mais. Venha nos conhecer! Bem-vindos à 5ª Cimavale, Semana Intermunicipal de Astronomia do Vale do Café, em parceria com o IFRJ, Campus Engenheiro Paulo de Fronten, COEX, o projeto Olhar para o Céu e o Observatório Nacional. Hoje nós temos a palestra de João Vitor Salles, Estrelas e Aglomerados Estelares. João Vitor é bacharel em Física pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, mestre e doutor em Astronomia pelo Observatório Nacional e realizou pós-doutorado no European Southern Observatory of Santiago do Chile. Atualmente é pós-doutorando do Observatório Nacional, onde estuda a estrutura e evolução da nossa galáxia através das estrelas e aglomerados estelares. Boa tarde, João Vitor. Tudo bem. Eu vou pedir licença agora, vou sair aqui desse palco virtual e deixá-lo com você, tá ok? Obrigada. Tá bom, obrigado, Sandra. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou compartilhar aqui minha tela primeiro. Só um momento. Espero que todo mundo esteja me escutando bem. Qualquer problema, vocês podem falar aí no chat, entendeu? Que eu tento melhorar a imagem ou o áudio, entendeu? Então, qualquer coisa pode botar aí no comentário que a gente tá de olho. Bem, obrigado primeiro pelo convite, né? É sempre um prazer falar sobre astronomia, especificamente sobre estrelas e aglomerados estelares, né? Que está diretamente ligado ao meu trabalho, né? A pesquisa que eu faço. Eu acho a divulgação científica é algo essencial para a ciência de ponta, né? Até porque é a partir dessa divulgação, né, que começa a ciência de ponta, né? A ciência, o estado da arte da ciência. Então, é sempre um prazer falar para o público sobre ciência e sobre especificamente astronomia, né? Bem, então eu vou falar um pouco sobre estrelas e aglomerados estelares. Acredito que todos vocês já tenham visto estrelas no céu, né? Se vocês forem para regiões onde um pouco distantes, né, de cidades grandes, vocês vão ver algo desse tipo assim, algo como essa estrutura no céu, como se fosse um caminho meio que branco percorrendo todo o céu. Isso, na verdade, é a nossa galáxia, né, uma parte da nossa galáxia. E essa nossa galáxia, ela é composta de bilhões e bilhões de estrelas, né, que participam, né, da sua estrutura e evolução, né? Então, para se entender a estrutura da nossa galáxia, ou a nossa galáxia, e também coloco como o universo como um todo, né, a gente precisa entender as estrelas, né?
Além de despertar nossa curiosidade, as estrelas também, né, nos inspiram em inúmeras obras de arte, né, por sua beleza e mistério. Mas, afinal, o que vocês acham que são as estrelas? Coloca aí no comentário o que é que vocês acham. Vou dar uns 5 minutos para vocês pensarem o que é que vocês acham que seria o que são as estrelas, né? Um observatório solar dinâmico da NASA é um satélite que observa o nosso Sol. Nesse vídeo aqui que eu estou mostrando é o nosso Sol. Foram feitas, na verdade estão sendo feitas, né? É um satélite que fica observando o nosso Sol diariamente. E aqui é um vídeo que compila várias imagens que a gente tem do nosso Sol. Esse daqui é o Sol, né? E é a estrela que a gente mais conhece, né? Que a gente tem mais contato, que a gente tem mais proximidade, né? Por essa estrela ser a estrela mais próxima que a gente conhece, né? Então a gente consegue saber mais detalhes, né, do Sol do que de qualquer outra estrela, né? Aqui, por exemplo, você vê nessa imagem, né, o nosso Sol. Aí você vê essa parte mais externa, como se fosse uma coroazinha, né? Que é o que a gente chama de corona estelar, né? Que é uma região mais externa do nosso Sol, onde a gente tem partículas com velocidades muito grandes, né? E, consequentemente, a temperatura aqui nessa região é muito alta. Essas observações do Observatório Dinâmico Solar, ela é feita no ultravioleta, né? Por que ela é feita no ultravioleta? Ela é feita no ultravioleta porque nesse comprimento de onda, a gente consegue, por exemplo, observar essas regiões mais externas do Sol, entendeu? Se fosse em outro comprimento de onda, a gente não conseguiria observar, entendeu? Essas regiões mais externas, né? E essas regiões mais externas é interessante a gente estudar, entendeu? Para tentar entender o nosso Sol. Por isso que, por exemplo, esse observatório da NASA, ele observa o Sol no ultravioleta, né? Você vê que tem algumas regiões mais escuras no nosso Sol, né? Tipo umas manchas, né? Que a gente chama de manchas solares. Essas manchas solares são caracterizadas por terem uma temperatura um pouco menor do que as regiões próximas, né? Por isso que elas são um pouco mais escuras. E esse fenômeno, né, essas manchas, né, acontece justamente pela atividade magnética do nosso Sol, né? Nessas regiões que tem essas partes escuras, o campo magnético é muito forte e acaba impedindo que partículas quentes do interior do nosso Sol subam até a superfície, né? Então aqui é o nosso Sol. Então agora vocês já sabem o que é uma estrela, certo? Ou não certo? Não sei. Mas existem vários outros detalhes, entendeu? Que a gente pode para a gente entender realmente o nosso Sol e as estrelas como um todo, né? Só para falar mais especificamente do Sol, né? O Sol ele tem uma massa em torno de 10 elevado a 30 quilogramas, né? Que equivale a 333 mil terras. Tem um raio em torno de 109 vezes o raio da Terra. A temperatura superficial é de 5.700 kelvins, né? Mas na região mais interna, você encontra temperaturas da ordem de milhões de kelvins, né? Porque nessas regiões você tem tanta energia que você consegue ter fusões nucleares, algo que a gente vai ver mais adiante
na apresentação. Mas onde é que se formam as estrelas, né? Vocês imaginando o espaço como um todo, vocês imaginam o espaço como uma região de vácuo, né? Ou seja, um espaço que não tem nada no meio, né? Mas aí, quando você vai olhar mais detalhadamente, você observa que existem regiões que a gente chama de regiões de nebulosas, né? Que seria como se fossem nuvens, né? Nuvens, nesse caso, nuvens moleculares, né? Que tem várias moléculas, né? E é a partir dessas regiões onde tem essa quantidade de matéria, né, dessas nuvens moleculares, é da onde se formam as estrelas, né? Esse exemplo aqui, por exemplo, é a nebulosa de Órion, né? Que é uma nebulosa que fica relativamente próxima da gente, né? Fica mais ou menos 1.200 anos-luz da gente. Isso na astronomia é próximo. E essas regiões a gente também pode chamá-las de berçários, entendeu? De estrelas, né? Porque justamente é onde está se formando as estrelas novas, né? Então, existem várias regiões dessas nebulosas, entendeu? Na nossa galáxia. E essas regiões de nebulosa formam o que a gente chama de braços espirais, né? Que é uma característica da nossa galáxia, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, só para mostrar um pouquinho de detalhes, como se formam as estrelas, né? Então, o que é que você tem? Você tem essa nuvem molecular lá, né? Só que aí você tem várias partículas, várias moléculas, e essas moléculas começam a se atrair entre si, né? Através da gravidade, né? Então, uma vai se atraindo a outra e vai formando o que a gente chama de locais com uma densidade um pouco maior, né? O que a gente também pode chamar de fragmentos de nuvens, né? São regiões que têm um pouco mais acumulado, entendeu, de partículas, né? E esse acúmulo ocorreu através da gravidade que acabou juntando essas partículas, né? E a partir desse conjunto, né, que se juntou, né, de partículas, elas começam a se atrair cada vez mais, né? E aí formam o que a gente chama de protoestrelas, né? E é interessante saber que as estrelas, elas, na verdade, não se formam sozinhas, né? Elas são como pessoas que gostam sempre de estar junto com outras pessoas, né? As estrelas são assim, entendeu? Elas gostam sempre, não, né? Elas sempre são formadas, né? Em grupos, né? Que a gente chama de aglomerados estelares, né? E aí, mais para frente, vocês vão ver que existem dois tipos de aglomerados, né? Aglomerados abertos e aglomerados globulares, né? Aí, dependendo da massa desse fragmento, né, dessa protoestrela, né? Ela pode gerar uma estrela, né? Se ela tiver, por exemplo, 0,08 vezes a massa do Sol, né? Vezes essa massa aqui do Sol, como eu mostrei anteriormente, se ela tiver acima desse valor, ela vai acabar gerando uma estrela, né? Essa matéria. Já do contrário, entendeu? Massas menores, a gente consegue gerar planetas, né? Por exemplo, até aproximadamente 13 massas de Júpiter, né? A gente não gera estrelas, gera planetas. É interessante ver que, tipo, você consegue gerar, por exemplo, Júpiter é um planeta gigantesco, né? Para a gente aqui do nosso sistema, né? E você imaginar que existe a possibilidade de ter planetas, né? Até 13 vezes a massa de Júpiter, né? Imagine a quantidade de coisas incríveis, entendeu, que a gente tem no universo, né? Através dessa abrangência, né, que a gente tem nos planetas, por exemplo, né?
planetas e exoplanetas. Como eu falei anteriormente, né, a temperatura interna é da ordem de milhões de kelvins, né? As estrelas podem alcançar, né? Elas têm. Mas o que difere, na verdade, os planetas de estrelas, né? Que, por exemplo, o planeta também foi a massa lá que se agrupou e acabou gerando o planeta. A estrela é a mesma coisa, a massa lá que se agrupou e gerou a estrela. O que é que diferencia? Alguém tem uma ideia que possa ser? Então, o que acontece, na verdade, é o seguinte, né? É porque as estrelas, por terem essa temperatura de milhões de Kelvin, no interior dela, ela acaba tendo o que a gente chama de processos nucleares ou fusões nucleares, né? Fusões nucleares são basicamente você tem dois átomos, né? Por exemplo, no interior do nosso Sol, a gente tem dois átomos de hidrogênio, né? Que estão se chocando, entendeu? Várias vezes, né? Para criar, por exemplo, o hélio, né? Então, você tem vários choques de átomos de hidrogênio para criar o hélio no interior do nosso Sol. O nosso Sol, por exemplo, atualmente está fazendo isso no seu interior. Então, esse choque, né, quando você tem a união entre dois átomos, dois núcleos, né, núcleos atômicos, você tem essa junção, você acaba liberando energia, né, pelaquela famosa equação de Einstein, né. Então, com essa liberação de energia, entendeu? Faz as estrelas brilharem, né? Então, as estrelas, elas acabam sendo criadoras, né, dessa energia através desses processos nucleares, né? Já, por exemplo, a questão dos planetas, você não tem essa criação, entendeu, de energia no interior do planeta, né? Por exemplo, quando a gente olha daqui, aí você deve se perguntar, mas a gente, quando está aqui da Terra, a gente consegue olhar os planetas, né? Porque eles brilham, né? Por isso que a gente consegue ver, né? Senão a gente não conseguiria ver. Mas, na verdade, o que eles fazem é refletir, né, a luz do Sol, né? Então, por isso que a gente acaba observando os planetas, né? Aí vem uma grande pergunta que os Minions sempre me fazem. Todas as estrelas são iguais? O que é que vocês acham? Vocês acham que todas as estrelas são iguais? Iguais ao nosso Sol aqui, bonitinho? Para tentar entender se todas as estrelas são iguais ou não, a gente precisa primeiro entender um pouco dos espectros. Eu não sei se todos vocês sabem o que é espectro, o que não é espectro. Então, vou falar só rapidamente, né? Basicamente, a luz que a gente recebe do Sol, ela é uma combinação, entendeu, de vários comprimentos de onda, né? Por exemplo, ela é uma combinação de raio-x, de ultravioleta, infravermelho, visível, micro-ondas, rádio, né? Ela é uma combinação disso tudo, né? Só que para a gente entender detalhes da nossa estrela, por exemplo, né, a gente precisa, na verdade, separar esses diferentes comprimentos de onda, né? Algo, por exemplo, como acontece quando, por exemplo, a gente passa uma luz por um prisma, né, que é nessa imagem aqui, você vê que forma tipo um arco-írisinho, né? Então, justamente, a gente precisa dessa informação, entendeu? Para saber detalhes, entendeu? Das propriedades e características das estrelas, né? Então, aí a gente tem o conceito de espectros, né? Espectros estelares. Então, para saber os detalhes das estrelas, a gente precisa observar os espectros das estrelas, né? E aí, para saber se todas são iguais ou não, né? A gente precisa desses espectros. E aí a gente chega no que a gente chama de classificação espectral das estrelas. E a gente observa, na verdade, que as estrelas, existem inúmeros tipos de estrelas, né? Então, existem
várias estrelas, ou seja, nem todas são iguais, por exemplo, ao nosso Sol, né? Aí aqui, por exemplo, eu boto, aqui são os espectros das estrelas, né? Os espectros das estrelas. Aqui, por exemplo, é um espectro de uma estrela com a temperatura superficial de 35 mil kelvins, né? Aí você vê que essa estrela que tem uma temperatura de 35 mil kelvins, a gente observa umas listrazinhas escuras, tá vendo? Essas listras escuras. Essas listas escuras, elas dão informações sobre a composição química, entendeu? Da estrela, né? Da superfície da estrela. E nesse caso aqui, em estrelas de 35 mil kelvins, por exemplo, a gente observa que ela é composta, né? Por exemplo, majoritariamente por hidrogênio e hélio 2, né? Hélio uma vez ionizado, nesse caso aqui, né? Ionizado é quando você perde quando o átomo, né, ele perde um elétron, né? Aí você vê, por exemplo, estrela que a gente chama estrelas do tipo B. Esse daqui é estrelas do tipo espectral O. Essa aqui são estrelas do tipo espectral B. Essas estrelas do tipo espectral B, por exemplo, a gente já vê que encontra o carbono, entendeu? Aí, por exemplo, a gente vai para os estrelas do tipo espectral A, que tem temperatura de 10 mil kelvins, a gente já encontra assinaturas do elemento químico ferro, do cálcio. Estrelas F, por exemplo, a gente encontra oxigênio, magnésio, sódio, né? Várias linhas do ferro também. E aí, por exemplo, quanto mais vocês observam, quanto mais para mais temperaturas menores, né, que em temperatura, 35 mil Kelvin, 20 mil Kelvin, 10 mil Kelvin, 7 mil. Quanto menor a temperatura, maior a quantidade dessas listazinhas negras, né, que são os elementos químicos, né. Isso é justamente uma consequência da temperatura, né. Por isso que você por exemplo, em estrelas mais frias, por exemplo, como as estrelas M, a gente consegue ter a formação de moléculas, né? Como, por exemplo, o óxido de titânio e a molécula de CH, entendeu? Então, quanto mais fria a estrela, mais, por exemplo, mais linhas espectrais de absorção, entendeu? A gente tem nos espectros das estrelas, né? Então, ou seja, isso aqui eu trouxe só para mostrar para vocês que, na verdade, as estrelas não são todas iguais, né? Isso vai ficar claro também aqui nesse slide, né? Aquela mesma classificação ali espectral também mostra uma diferença de tamanho das estrelas, né? Todas essas estrelas aqui, em comparação, estão em fase, um exemplo, né, de estrelas que estariam na fase da fase que a gente chama de sequência principal. Sequência principal é a fase das estrelas no qual ela justamente faz essa queima, essa fusão do hidrogênio com outros hidrogênios para gerar o hélio, né? Então, várias estrelas no interior delas está acontecendo isso. Aí, nessa fase, né, a gente chama as estrelas de sequência principal. E nessa fase de sequência principal, por exemplo, as estrelas do tipo O, por exemplo, elas têm um tamanho, você vê um tamanho bem maior do que, por exemplo, as estrelas do tipo M, né? E você percebe também que a coloração delas, né? Por exemplo, essas aqui do tipo M são mais vermelhas, né? Mais para o vermelho. E essas aqui do tipo O são mais para o azul, né? E você percebe que quanto mais para o azul, mais quentes são as estrelas, né? Você vê aqui, por exemplo, 25 mil kelvins, né? E quanto mais para o vermelho, né, mais fria é a superfície da estrela, né? Então, a cor da estrela está também diretamente ligada, entendeu, à temperatura da estrela. Um exemplo, por exemplo, nosso Sol, a classificação dele é a classificação G, né, que a gente chama G2, porque cada uma dessas classificações aqui, a gente divide em subclassificações. Por exemplo, existe G1, G2, G3, G4, dependendo da temperatura, entendeu?
Então, no caso do nosso Sol, por exemplo, a gente chama ela de um tipo espectral, né, G2, né, com temperatura superficial em torno de 5.700 Kelvin, certo? Então, isso é uma coisa para vocês levarem sempre, ó. Estrelas mais para o azul, estrelas mais quentes, estrelas mais para o vermelho são estrelas mais frias, certo? Então, agora todo mundo já sabe que nem todas as estrelas são iguais, elas variam de tamanho, entendeu? E também de coloração, né? De cor. E existe um grande número de estrelas, e uma própria estrela, ela pode se modificar ao longo da vida, como a gente mesmo, né? Por exemplo, a gente nasceu como um bebê, né? Cresceu, foi criança, depois foi adolescente, depois veio a vida adulta, depois tem a vida idosa, né? Para depois chegar o nosso momento de partir, né? Então, com as estrelas é a mesma, tem um ciclo bem parecido de vida, né? Só que dependendo da massa da estrela, ela vai ter uma vida mais, uma vida louca ou uma vida mais tranquilazinha, entendeu? Depende muito da massa da estrela. Então, por exemplo, o nosso Sol, que está representado nesse diagrama aqui, nessa partezinha aqui, né? Nosso Sol atualmente ele está na sequência principal, né? Que é essa fase que queima no interior lá, queima de hidrogênio, transformando hidrogênio em hélio, né? Depois ele vai vir para uma parte de fase de gigantes, né? Que a gente chama de gigante vermelha. Essa parte de gigante vermelha, o que acontece? Por que o Sol ele vai aumentar de tamanho, né? Porque a queima de hidrogênio, que antes acontecia no núcleo, né? Ela vai acontecer agora numa que a gente chama de uma casca, como se fosse uma casca de cebola, entendeu? Vai acontecer numa casca. Essa transformação do hidrogênio em hélio nessa casca faz a estrela aumentar de tamanho, entendeu? Aí depois a gente tem uma fase que o Sol vai passar por uma fase que a gente chama de fase de AGBs, né? Que aí você tem uma queima de casca, tanto do hidrogênio, como uma queima de casca do hélio também. E aí você tem até um efeito meio que de pulsação, né? Como se a estrela pulsasse. E aí que a gente chama até essa situação de pulsos térmicos, né? Que é quando você tem a queima ou seja, a transformação do hidrogênio, de 4 hidrogênio em um hélio, né, em um núcleo de hélio, e aí você tem mais para o interior ainda, você tem a transformação do hélio, 3 hélios, entendeu? A transformação em carbono, né? Por fim, né, o Sol, por exemplo, vai virar uma nebulosa planetária, né, em que ele vai perder as camadas mais externas, né? Vai ficar algo parecido com essa figura aqui, né? E vai sobrar tipo um carocinho como se fosse um caroço mesmo, por exemplo, de um abacate, né? Você tirou todo o abacate, sobrou o caroço lá. Só que esse caroço, no caso do Sol, vai ser uma anã branca, né? Que vai sobrar, né, nesse estágio evolutivo do Sol, né? Então, o nosso Sol, entendeu? Vai passar por todo essa evolução, entendeu? Durante a vida dele, né? Mas pode ficar tranquilo, entendeu? Que o Sol ainda tem muito tempo na fase de... Provavelmente alguém deve estar se perguntando, ih, caramba, quando é que o Sol vai ficar gigantesco, né? Como a gigante vermelha. Pode ficar tranquilo que isso vai durar mais de 4 bilhões de anos, entendeu? Então pode ficar tranquilo que a gente tem que cuidar muito do nosso planeta para nós mesmos não destruirmos o planeta, né? Mas estrelas também podem ter uma evolução diferente das estrelas do Sol. Por exemplo, estrelas que têm uma massa tem massa maior que o Sol, né? Maior, por exemplo, que aproximadamente 8 massas solares, né? 8 vezes a massa do Sol.
elas têm uma fase mais vida, elas têm uma vida mais vida louca mesmo, entendeu? Vida louca eu falo porque ela vive a vida mais intensamente, entendeu? Mas em compensação ela morre mais cedo, entendeu? A vida para ela passa mais rápido, mas é vivida de uma forma mais intensamente, né? Que é o exemplo desse esquemazinho aqui, né? Em que a gente tem a geração da supergigante, né, azul. Nessa estrela também você tem a transformação de, de nessa fase de sequência principal, né? Você tem a transformação do hidrogênio em hélio. Só que essa estrela, como ela tem uma massa maior, né? Aí ela também vai ser maior, entendeu? Ela vai ter um raio maior, vai ser tudo maior nela, né? Em comparação, por exemplo, com o nosso Sol, né? Aí depois essa estrela também vai passar por uma fase de gigante, né? Aí dependendo, existe uma das coisas que influencia, por exemplo, a evolução da estrela é o que a gente chama de perda de massa, né? Que existem algumas situações em que as estrelas perdem as camadas mais externas dela, entendeu? Então existe essa possibilidade. Então aqui, por exemplo, a gente vê, né, que a estrela ou pode perder a camada mais externa e virar uma gigante azul, ou pode continuar normalmente a vida dela sem perder essas camadas mais externas, entendeu? Por isso que tem esses dois caminhos aqui. E aí, no final da vida, o que é que vai acontecer, né? Vai chegar um certo momento que a estrela também vai virar uma anã branca, né? Só que, devido à quantidade excessiva de massa que essa estrela tem, essa anã branca não vai suportar o colapso gravitacional. Porque o que é a gravidade, né? A gravidade, ela quer juntar tudo num ponto só, né? O que impede a gravidade de se juntar tudo num ponto só é justamente a energia, a pressão, entendeu? Radioativa, né? Que impede esse colapso da estrela, né? Aí, para estrelas até a massa do Sol, por exemplo, a estrela ela consegue suportar, entendeu? Essa força gravitacional e consegue ficar como anã branca, né? Mas já estrelas com uma massa um pouco maior, essa pressão que a anã branca exerce para suportar, né, essa gravidade não é suficiente, né? E aí a estrela colapsa, né? Aí gerando o que a gente chama de supernova, né? Que aí ocasiona uma explosão, entendeu? Na estrela, jogando todo o material que sobrou da estrela para longe, né? E sobrando o que a gente chama de uma estrela de nêutron, né? Que é uma estrela basicamente composta de nêutrons, né? Nêutron que é o que compõe lá o núcleo atômico, né? Você tem prótons e nêutrons, né? Nesse caso, você só tem a estrela só composta basicamente por nêutrons, né? E existe também a possibilidade dessa gravidade ser tão grande, que nem a estrela de nêutron consegue suportar, entendeu? Esse colapso gravitacional, né? E aí, que são esse caso aqui dessas estrelas com uma maior massa, né? Aí você tem a geração de buracos negros, né? Que é justamente toda a estrela ela colapsou, entendeu? Em um ponto só, né? Então, a gravidade é como se fosse um jogo, né? Em quem vence, a gravidade ou a pressão, né? E aí, nesse caso, quem venceu dos buracos negros foi a gravidade, pela quantidade de massa da estrela. Então, vocês veem que existem inúmeros tipos de estrelas e mesmo essas estrelas, elas evoluem, né? Tem uma evolução, entendeu? Que as modifica com o tempo, né, de vida. Aqui é um exemplo de uma nebulosa planetária.
bem conhecida, né? Então, aqui no centro, você tem uma anã branca bem pequenininha, bem pouco brilhante, né? E aí, essa anã branca, ela acaba iluminando, né, as regiões que foram perdidas pela estrela, né? Que é esse material aqui que forma uma espécie de um olho, né? Se vocês forem olhar, parece um olho, né? Então acaba iluminando, né? Essa região, e aí essa região acaba emitindo luz e a gente acaba conseguindo observar ela, né? Isso é o que a gente chama de nebulosa planetária. Então, por exemplo, o nosso Sol um dia vai virar, daqui a uns 5 bilhões de anos, mais ou menos, entre 4 e 5 bilhões de anos, o nosso Sol vai virar uma nebulosa planetária, né, como essa aqui. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, da anã branca, né? A anã branca, elas são. Aqui, por exemplo, é o espectro do nosso Sol, né? Por exemplo, esse espectro, aí você vê que tem várias linhazinhas, né? E vocês veem que a linha do nosso Sol, ela é bem fininha, né? As linhas que a gente chama, que são provenientes dos elementos, né? Como eu mostrei anteriormente, né? Cada linha dessa é proveniente de um elemento que tem lá no Sol, entendeu? Que acaba absorvendo a luz, né? E formando essas linhazinhas assim, né? Você vê que, por exemplo, o espectro das anãs brancas é um pouco diferente, né? Eles têm as linhas, por exemplo, mais alargadas, né? Você vê aqui, ó, mais alargadas aqui, são bem estreitazinhas, né? Isso acontece porque a gravidade lá na anã branca, né, é um pouco maior, né? E por que isso acontece? Porque você tem uma grande quantidade de massa, entendeu? Colocada em um pequeníssimo espaço, entendeu? Por exemplo, aqui, por exemplo, você tem o Sol, né? É como se você botasse toda essa matéria aqui do Sol em um pontinho desse aqui, entendeu? Então você acaba tendo uma densidade um pouco maior, entendeu? E aí por isso que você tem esse alargamento das linhas de absorção. As anãs brancas têm um limite de massa de 1,4 massas solares, porque se tiver uma massa um pouco acima disso, né, como eu falei anteriormente, elas vão colapsar, porque ela não aguenta, entendeu, mais massa do que isso. Até isso aí, ela aguenta. Né? Esse limite a gente dá o nome de limite de Chandrasekhar, porque foi quem descobriu, né, o indiano que descobriu esse limite. Um diagrama bastante utilizado na astronomia para a gente entender que tipo de estrela a gente está observando e tal, é o que a gente chama de diagrama HR, né? Esse HR vem dos descobridores, né? Diagrama, em homenagem a eles. Mas a gente pode chamar também de diagrama cor-magnitude, né? No qual é um diagrama que a gente coloca a luminosidade, né, da estrela, pode ser também a magnitude, né, e a temperatura, e pode ser também a cor, né, porque como a gente viu anteriormente, né, estrelas azuis, por exemplo, têm temperaturas maiores, estrelas vermelhas têm temperaturas menores, né. Então, com esse diagrama aqui, a gente consegue saber bem qual a fase evolutiva, entendeu, da estrela. Por exemplo, as anãs brancas, elas se situam nessa região aqui, né? Por exemplo, o nosso Sol é esse número 7zinho aqui, ele está na que a gente chama de sequência principal. Essa aqui é a famosa sequência principal, né? Ela vem justamente desse diagrama cor-magnitude, né? Porque você vê que é uma sequência que se forma, né, das estrelas, né? Porque tem várias estrelas que ficam nessa região. Por que elas ficam, que tem muita estrela que ficam nessa região? Porque essa é a fase que as estrelas mais duram, entendeu? Que elas mais levam tempo para passar, né?
Então, a fase de sequência principal é a fase que, por exemplo, o nosso Sol vai durar mais do que as outras fases de gigante, que vai ser bem mais rápido, né? Por exemplo, fase de gigante é da ordem de milhões de anos, né? Na fase de sequência principal, você tem da ordem de bilhões de anos, né? Então, claro que depende muito da massa, né? Mas, por exemplo, no nosso Sol vai ser essa ordem de grandeza em termos de tempo, né? Então, com esse diagrama, a gente usa bastante na astronomia para saber, né, e classificar as estrelas, né? O estágio evolutivo das estrelas. As estrelas mais comuns na nossa galáxia são as anãs vermelhas. Por que elas são as mais comuns? Porque elas têm uma baixa massa, que faz com que elas durem muito tempo, mas muito tempo mesmo, na fase de sequência principal, né? Ou seja, na fase de transformação do hidrogênio em hélio, no interior lá da estrela, né? Então, nessa fase, a estrela dura bastante tempo, né? Mais do que 100 bilhões de anos. Por exemplo, o nosso Sol, ele vai durar em torno de 9, 10 bilhões de anos. Essas aqui duram 100 bilhões de anos, né? Então, por exemplo, se uma é formada, ela vai durar a vida toda do universo, basicamente, né? Lembrando que o universo, as nossas estimativas indicam que ele tem entre 13 e 14 bilhões de anos, né? E você vê que essas estrelas vivem por mais de 100 bilhões de anos, então é bastante. Para vocês terem uma ideia da grande quantidade de estrelas anãs vermelhas, né? 21 das 30 estrelas mais próximas do nosso Sol são anãs vermelhas, né? Incluindo a estrela mais próxima, que é a Próxima Centauri, né? Essa estrela aqui é também uma anã vermelha. Essas estrelas têm uma característica interessante também para a gente, né? Estudar o que a gente chama de exoplanetas. São planetas fora do nosso sistema solar. Por que elas são interessantes? Porque como elas são menorzinhas, né, e menos brilhantes, é mais fácil, entendeu, detectar os planetas que circulam ela, entendeu? Do que, por exemplo, uma estrela muito brilhante. Se uma estrela muito, muito brilhante, um planetazinho circulando ela não vai fazer a menor diferença, entendeu? No brilho dessa estrela, né? E como é que isso acontece, né? Essas duas missões aqui, do Kepler e do TESS, usam esse tipo de observações aqui, né? Em que você tem a estrela, né? E tem um planeta que está circulando a estrela, né? E você vê que quando o planeta passa pela frente da estrela, aqui a gente tem como se fosse o brilho da estrela, né? Você vê que quando o planeta passa na frente, o brilho da estrela diminui, né? Então, por exemplo, no caso das anãs vermelhas, como o brilho dela é um pouco menor, é mais fácil detectar esse decréscimo, entendeu? Provocado pelos planetas. Diferentemente, por exemplo, de uma estrela muito brilhante, você tem uma maior dificuldade de detectar essa diminuição, entendeu? Então, por isso que as anãs vermelhas, né, como está sendo utilizada por essas duas missões espaciais para detectar exoplanetas. Recentemente, um caso interessante apareceu, que é o caso dessa estrela aqui, né, de Betelgeuse. É uma estrela que está a 1.350 anos-luz da gente, né, na constelação de Órion. É uma estrela supergigante vermelha da classe espectral M, né? Aqui tem um videozinho do ESO bem legal que mostra, focando nela, que é a constelação de Órion, né? Aí vai para mostrar que estrela é essa, né? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que essa estrela é interessante. Aí aqui a gente vai dando cada vez mais né? Aqui foram observações realizadas com
pelo ESO, né? Pelo Observatório Europeu do Hemisfério Sul, lá no deserto do Atacama, no Chile. Aí vai dando zoom, para chegar na observação em ultra definição da estrela. Né? Mas por que essa estrela é interessante? Né? Então, aqui a gente teve essa observação aqui, né? Então, o que aconteceu, né? Em 2019 e 2020, foi observado uma mudança brusca no brilho dessa estrela, né? Ou seja, a estrela brilhava de uma certa intensidade, de repente, de uma hora para outra, ela mudou a intensidade do brilho dela, ela foi, tipo, se apagando, né? Inclusive, havendo a suspeita, por exemplo, de que ela poderia, de repente, provocar uma supernova, né? Aí aqui tá as observações que foram observadas, né? Em que houve o... Deixa eu só... Por exemplo, aqui são várias... É um vídeo mostrando várias observações da estrela, né? Em diferentes épocas, né? Uma observação, por exemplo, em 2019 e terminando em observações em 2020, né? Aí 2019, vocês olham como ela era, né? Bem bonita, brilhante. Aí vocês percebem que em 2020 ela mudou bastante o brilho dela, né? Ó, esse é 2020, 2020, 2019. 2020, 2019. Então você vê que houve uma variação do brilho da estrela, né? E aí os astrônomos, né, arrancando os cabelos, tentando entender o que é que de acho aconteceu com essa estrela que ela mudou de brilho, né? E inclusive com essa expectativa de repente ela virar uma supernova, não sei. E aí, o que é que vocês acham? Vocês têm alguma ideia do que possa ter acontecido com essa estrela? Então, eu vou mostrar para vocês, né, o que descobriram, né? Então, basicamente, o que descobriram foi que, olha o que vai acontecer, aqui é a estrela, né? Aqui é uma simulação, tá, gente? Uma simulação. Olha a simulação e cadê a diminuição do brilho? Cadê a diminuição do brilho? Eita, apertei o botão errado. Vamos de novo. Aqui está a estrela, normalzinha, brilhante, pererê, parará. A gente observando ela lindamente. De repente, apareceu um negócio na frente dela. E diminuiu o brilho, né? Deixa eu botar só aqui na... Aqui, ó. Então, apareceu algo na frente dela, entendeu? Que acabou diminuindo o brilho dela, né? E esse negócio que apareceu na frente aqui, basicamente, é poeira, né? Poeira interestelar, que foi provocada justamente pela perda de massa, entendeu? Dessa estrela, entendeu? Então, essa estrela perdeu massa, né? E esse um pouco desse gás, né, condensou, né, e gerando essa poeira, entendeu? Que acabou impedindo, numa certa época, a gente observar a estrela com seu brilho máximo, entendeu? Então, essa foi a solução desse caso dessa estrela, né? Hoje, mais tarde, vai ter no Instagram do Observatório Nacional, falando mais detalhes, entendeu, sobre essas descobertas. Se alguém se interessa por saber mais detalhes, eu super indico. O pesquisador do Observatório, Marcelo Borges, vai falar em detalhes sobre isso. Então, se vocês gostam de estrelas e tudo, eu recomendo bastante vocês entrarem no Instagram do Observatório e observarem ele falando um pouco mais de detalhes sobre essa descoberta, né? Sobre a explicação desse mistério.
Aí eu faço uma pergunta para vocês. Existe alguma relação entre a bateria do seu celular e as estrelas? Bota aí no chat se alguém acha que sim, se alguém acha que não. Depois a gente faz um censozinho. O que vocês acham? Tem alguma relação entre a bateria do seu celular e as estrelas? Olhe bem para o seu celular, dá uma olhada e pense se tem alguma coisa a ver entre os dois. Já deixei. Então, para explicar primeiro essa história, que inicialmente parece ser uma história maluca de um cara doido, eu vou voltar um pouco na explicação do que são as estrelas, né? Então, basicamente, as estrelas, elas são... o que é que elas fazem no interior delas, né? Elas criam energia, né? Criam energia o quê? Através de fusões nucleares, né? Só que além de fusões nucleares, além de criar energia, né? Através dessas fusões nucleares, desse choque, né? Como mostrado nesse exemplo aqui, né? Entre dois átomos, além da geração dessa energia, essa fusão de dois núcleos também gera, entendeu? Elementos químicos, né? Então, os elementos químicos que a gente vê que a gente conhece na nossa tabela periódica, por exemplo, né? Foram criados majoritariamente no interior das estrelas, né? Então, as estrelas formam os elementos químicos. Aqui está um pouco mais de detalhes, né, sobre onde cada um desses elementos são formados, né? Por exemplo, o oxigênio, por exemplo, como ele está de verdinho aqui, ó, verdinho, explosão de estrelas massivas, né? Então, ele foi formado durante a explosão, ou seja, naquelas estrelas que geraram supernovas, né? Do tipo 2 que a gente chama, né? Que são as supernovas que foram geradas através da evolução da estrela. Então, essa explosão de supernova, entendeu? Esse material que foi jogado pela supernova é o que formou, por exemplo, o oxigênio, que a gente conhece, né? Por exemplo, vamos pegar outro elemento aqui, outro elemento bem conhecido. Não sei, peraí. O ferro, por exemplo, né? O ferro, além de explosões de supernovas, ele é provocado pelas explosões de anãs brancas, né? Anãs brancas, como eu falei para vocês, elas não vão explodir, né? Na verdade, elas vão ficar lá como anã branca para sempre, né? Só que existe um porém. Porém, contudo, todavia, se essa anã branca for parte de um sistema que eles chamam de sistema binário, né? Ou seja, tiver outra estrela junto dela, o que pode acontecer? Pode acontecer a transferência de matéria da outra estrela para a anã branca, fazendo com que ela exploda, né? Fazendo com que ela passe daquele limite lá que eu mostrei anteriormente, de 1,4 massas solares, e ultrapassando esse limite, ela acaba explodindo, entendeu? E gerando alguns elementos também, elementos químicos também. Por exemplo, o ferro é gerado dessa explosão de supernovas tipo 1A. Alguns elementos, né, principalmente os elementos leves, né, na verdade só os elementos leves, o hidrogênio, o hélio e um pouquinho do lítio, eles foram gerados durante a fusão no Big Bang, né? O Big Bang, no início, né, teve um breve período de tempo em que ele gerou alguns elementos químicos, né? No caso, o hidrogênio, principalmente, né? O hélio e um pouquinho do lítio. Então, durante o início do universo também foi criado esses elementos químicos. Os outros mais pesados, né? Ou seja, os outros elementos todos, carbono, nitrogênio, oxigênio, neônio, alumínio, todos foram criados no interior da estrela. Existe também o que a gente chama de fissão de raio cósmico, né? Que criou também o bório e o berílio,
e um pouquinho do lítio também. Essa fissão de raio cósmico, basicamente, é o seguinte: você tem um átomo muito grande, né, no espaço, vamos supor, né? Tem lá um átomo muito grande no espaço, e aí você tem aí acaba vindo uma partícula, esse choque com esse átomo um pouco grande, né? E aí esse átomo um pouco grande, ele acaba se dividindo, se partindo em elementos, em núcleos menores, né? E aí ele cria o boro, o berílio e o lítio, né? Essa é a fissão de raio cósmico. Essa fissão de raio cósmico não acontece no interior das estrelas. Isso acontece no meio interestelar. Já os outros, de fusão de estrelas de nêutron, estrelas de baixa massa, explosão de anãs brancas, explosão de estrelas massivas, todos os outros elementos foram formados no interior da estrela, né? E adivinha só, o que compõe a bateria do seu celular? Lítio. Sabe onde grande parte do lítio foi produzido? No interior das estrelas, né? Então, acredite, uma grande parte do seu celular foi criada nas estrelas, né? E daqui a pouco vocês ainda vão ver mais. Isso é só a ponta do iceberg. Aqui estou mostrando um exemplo, né, de uma supernova tipo A, né? Aqui é uma anã branca e aqui é uma estrela companheira dela, né? Uma estrela binária, né? Aí a anã branca vai capturando matéria dessa estrela binária, né? E acaba explodindo, né? Que ela passa daquele limite de 1,4 massas solares e acaba explodindo. E isso gera o que a gente chama de ferro. O ferro foi gerado basicamente, majoritariamente, nessas estrelas. E aí alguém está dizendo, será que o ouro também foi? O ouro que a gente coloca nas nossas joias e tudo, será que o ouro também foi gerado nas estrelas? E a resposta é sim, né? Os núcleos atômicos do ouro também foram gerados nas estrelas através, entendeu, do choque de duas estrelas de nêutrons, né? Duas estrelas de nêutron se chocam, né? Cria uma supernova também, e aí gera esses elementos que a gente chama de elementos pesados, né? Como o ouro, európio também, entendeu? Então, esse elemento também que a gente tem que a gente dá tanto valor aqui na Terra, né? Como o ouro, também foi gerado lá nas estrelas, né? E aí a gente tem um conceito aqui, né? Um conceito interessante que a gente chama de conceito de populações estelares, né? O que acontece, né? Como eu mostrei anteriormente aqui são os elementos que a gente tem no nosso sistema solar, né? Aí você imagina, tá, então quer dizer que todos esses elementos aqui veio de estrelas, ok. Mas, por exemplo, como eu mostrei agora, né? O ouro ele foi gerado em estrelas de nêutron binárias, né? Só que o nosso Sol, ele não é uma estrela de nêutron binária, né? O nosso Sol, né? Uma estrela sozinha, solitária, né? Na vida dele lá tranquila, né? E como é que se chegou a esse ouro, por exemplo, que a gente vê aqui na Terra, né? Chegou através do que a gente chama de ciclo de vida das estrelas, né? O que acontece, né? Primeiro você tem uma nebulosa, né? Onde as estrelas são geradas, né? Que gera as estrelas, né? Por exemplo, gerando uma estrela semelhante ao Sol. Essa estrela semelhante ao Sol vai evoluir, vai virar uma gigante vermelha, vai gerar uma nebulosa planetária, e esse material que essa estrela produziu vai ser jogado no meio interestelar. E esse meio interestelar que foi poluído por esse material dessa estrela vai gerar novas estrelas, né? Vai gerar outra estrela que vai evoluir novamente e vai jogar novamente esse material na nebulosa, né? O mesmo vai acontecer para as estrelas mais massivas, né? Você vai ter essa mesma evolução e essa mesma poluição, né? Então, na verdade, os elementos que a gente vê aqui, por exemplo, na Terra e até no Sol mesmo, né? Ele é uma consequência da poluição de várias gerações, entendeu? De estrelas, né? Aí a gente vem o conceito de populações estelares, né?
Então, estrelas que têm muitos elementos químicos, né? Muitos elementos químicos são estrelas que a gente chama de população 1, né? Porque são estrelas que se formaram de material proveniente de muitas estrelas passadas, né? Já as estrelas velhas, né, são as estrelas que têm menos material nela, né? O menos ferro, menos ouro, menos tudo. Porque justamente elas são as primeiras gerações das estrelas, né? Então a gente tem esse conceito de populações estelares, né? E é esse conceito de populações estelares, né, que faz a gente chegar a uma incrível resposta, né? Que na verdade nós somos feitos de poeira estelar. Basicamente, nosso corpo humano ele é 65% de oxigênio, 18% de carbono, 10% de hidrogênio, 3% de nitrogênio e outros. Esse outro inclui, por exemplo, o cálcio, que tem nos nossos dentes, o ferro, que também é importante para o nosso sangue, né? E adivinha de onde vêm esses elementos? É isso mesmo. 73% da nossa composição veio de explosão de estrelas massivas, 16,5% veio de estrelas de baixa massa, 9,5% veio da fusão do Big Bang e 1% veio de explosão de anãs brancas. Então, realmente, quando vocês escutarem falar que somos poeira estelar, realmente acreditem, né? Que realmente somos a prova viva dessas gerações e gerações de estrelas, entendeu? Que poluem o meio interestelar e também que gerou todos os núcleos, né, que nos compõem. Aí, só para terminar, vou tentar ser o mais breve possível, porque eu acho que eu já passei do tempo até demais. Eu vou falar rapidamente sobre os aglomerados estelares, né, depois desse baque aí, né, de saber que somos poeira de estrelas. Basicamente, os aglomerados estelares, eles são essenciais para entendermos a nossa galáxia. E vocês vão entender rapidamente, em resumo, o porquê daqui a pouco. Basicamente, por estarmos dentro da nossa galáxia, é difícil para a gente saber como é a nossa galáxia, né? Porque a gente está tendo uma visão de dentro, né? A gente não pode ter uma visão de fora para saber como é a nossa galáxia. Então, a visão de dentro que a gente tem é mais ou menos essa daqui, né? Aí você olhando essa visão aqui, como é que você vai saber como é a nossa galáxia, né? Isso aqui, por exemplo, seria a nossa galáxia, né? São observações do Gaia, né? De uma missão espacial Gaia. Então você vê que não dá para entender bem como é a nossa galáxia através dessa imagem aqui, né? A gente só vê um negócio no meio assim, sem saber bem o que é isso, né? Então, como é que a gente descobre, né, e entende como é a nossa galáxia? Aí entre os aglomerados estelares, né? Como eu falei anteriormente, só para relembrar, né? Todas as estrelas, na verdade, elas se formaram em aglomerados, né? Só que com a evolução, com o movimento desse aglomerado na nossa galáxia, ele vai perdendo as estrelas, né? E aí deixando as estrelas sozinhas. Por exemplo, o nosso Sol, por exemplo, um dia fazia parte de algum aglomerado. Só que aí, durante a evolução desse aglomerado, né, durante o movimento desse aglomerado na nossa galáxia, ela acabou perdendo o Sol, acabou saindo, né? Esse aglomerado acabou se desfazendo, né? Então, hoje em dia, esse é a estrutura da nossa galáxia que a gente entende mais ou menos, né? Não, a gente entende mais ou menos, a gente entende já relativamente bem, né? Então, basicamente, a estrutura da nossa galáxia é dada por braços espirais, a gente tem esses braços espirais aqui, né? O Sol, ou seja, a gente, né, está mais ou menos aqui, a gente está no que a gente chama de braço local, braço de Órion, né? Braço espiral local, braço de Órion. A gente está quase mais ou menos na metade da galáxia, assim, né? Do centro, né? Aqui é a região central, né? Que a gente chama de bojo, né? Isso aqui é a região central que a gente chama de bojo.
Aqui é a região do plano, né? A gente chama de região do disco, né? Que é a região onde tem os braços espirais, né? Porque isso aqui é uma visão que seria aqui na verdade, só para relembrar vocês, aqui é uma visão artística, tá? A gente não tem imagens de fora da nossa galáxia, porque é impossível, a gente está dentro da nossa galáxia, né? Então a gente não tem como ir lá fora, tirar uma foto e pegar a imagem, né? Então, o que a gente tem é, através das nossos estudos e tal, da estrutura da galáxia, a gente consegue fazer desenhos, entendeu, da nossa galáxia e tentar compreender como ela é. Então, aqui, por exemplo, essa é a questão dos braços espirais, né? E aqui é uma visão de perfil da nossa galáxia, né? Então, aqui você tem um disco, onde estão os braços espirais, e aqui você tem um bojo, que é essa parte centralzinha aqui, né? E aí, aqui, você tem dois tipos de aglomerados. Uns aglomerados, que a gente chama, que ficam no que a gente chama de halo. Halo é essa região mais externa aqui, né? E aí, nessa região mais externa, situam os aglomerados globulares. Enquanto que os aglomerados abertos se encontram mais na região do plano, né? Do disco, que é essa região mais aqui do plano, né? E esses aglomerados são essenciais para a gente entender a estrutura da nossa galáxia, porque a gente consegue determinar com exatidão, com a precisão boa, né, a distância e a idade desses objetos, algo que é muito difícil para as estrelas do campo, né? Aqui, rapidamente, só para mostrar para vocês um aglomerado, né? Um aglomerado globular. Aqui você tem o disco da nossa galáxia, aquela visão lá, e aí esse vídeo está se aproximando do aglomerado, né? Esse aqui é o aglomerado globular NGC 6362. Aí vocês vão ver os aspectos diferentes que a gente tem entre os aglomerados globulares e aglomerados abertos. Aqui é o aglomerado globular, vai vindo. Aí, olha a quantidade de estrela que a gente tem nesse aglomerado. É estrela que não acaba mais, hein? É muita estrela. E aí, foram observações também feitas no deserto do Atacama pelo Observatório Europeu do Hemisfério Sul. E aqui a gente tem um zoom nos aglomerados, no aglomerado aberto, né, das Pleiades, que inclusive é possível observar, dependendo das condições, né, é possível observar daqui da Terra, né? Já aquele aglomerado lá, você não tem essa possibilidade. O brilho é bem mais, porque elas estão mais distantes, né? Aí vocês compreenderam a diferença entre os aglomerados abertos e os aglomerados globulares? Você viu que, por exemplo, aqui nos aglomerados abertos, você tem uma quantidade bem menor de estrelas, né, do que o outro aglomerado lá que eu mostrei. E também aqui você vê que as estrelas elas estão mais para o azul, né? Então, se as estrelas estão mais para o azul, isso é uma indicação para a gente, né, de que são estrelas jovens, né? Estrelas jovens normalmente são estrelas azuis. Então, por exemplo, os aglomerados abertos, normalmente eles têm idades, entendeu, menores, né? Na verdade, eles têm idades menores do que os aglomerados globulares, né? Os aglomerados globulares, você vê que... Só botar aqui rapidinho. Você vê aqui, ó, a quantidade de estrelas bem maior, né? E você vê que é meio avermelhado, né? As estrelas e tal. Então, isso é uma indicação de idade também das estrelas. Essas estrelas aqui, por exemplo, são estrelas velhas, né? E você vê que tem uma quantidade maior de estrelas aí. Aqui, só para vocês verem uma diferença, né? Nesse caso aqui, os dois aglomerados são aglomerados abertos, né? Esse aqui é M35, esse daqui é NGC 2158. Aí você vê que esse daqui é um aglomerado mais jovem, né, do que esse aqui, e ele tem, por ele ser mais jovem, né, ele tem estrelas mais azuis, né, do que esse aqui tá mais amarelado as estrelas,
Então, isso tudo você consegue determinar, entendeu? Estudando aglomerados, né? Você consegue determinar a idade, você consegue determinar distância, né? Por exemplo, aqui fica nítido, por exemplo, que esse aglomerado aqui azul, ele está mais próximo do que esse daqui. Por quê? Porque esse daqui está parecendo bem menos brilhante, né? Mas em segundo plano, né? Esse aqui tá mais próximo, né? Então, isso tudo ajuda, entendeu? A gente entender a estrutura da nossa galáxia, entendeu? Se fosse uma estrela solitária, seria mais difícil a gente saber, entendeu? Estimar a distância e a idade das estrelas, né? Aí a gente utiliza muito também o diagrama cor-magnitude, né, para os aglomerados. Quando a gente joga os aglomerados nesse diagrama, eles dão algo desse tipo aqui, né? Aqui o diagrama HR para M67, NGC 188. E através desses diagramas, a gente consegue estimar a idade e distância, né? Então, aqui, ó, aqui estão os dois aglomerados. E aí, o que a gente faz? A gente compara com cálculos computacionais, né? Ou seja, modelos, né? Que simulam a idade do aglomerado, né? E aí a gente compara o modelo com o aglomerado. E aí a gente consegue estimar a idade do aglomerado, né? Aqui, por exemplo, né? Você tem um aglomerado que são... cada pontinho desse pretinho é referente a uma estrela, né? Do aglomerado. Nesse caso aqui é um aglomerado globular, M13. E aí você ajusta, né? O modelo, né? Uma idade que se ajusta bem ao aglomerado. Nesse caso aqui deu 13 bilhões de anos, né? Para esse aglomerado aqui, M13. Então é isso, gente. Esse é o meu contato, João Vitor @n. Se alguém quiser, tiver alguma dúvida ou quiser saber algo sobre astronomia, pode me mandar mensagem e tal. Obrigado pela atenção. Desculpa aí um pouco, acho que eu passei um pouco do tempo. Então é isso, eu termino com uma citação do Carl Sagan, que dispensa comentários, né, ele. Então, é isso, obrigado. Desculpa aí um pouco o tempo. Obrigada, João Vitor, foi muito esclarecedor. Nós temos algumas perguntas, né? Agora faremos algumas perguntas. Tá bom. Para as perguntas, né, que você teceu, a gente teve alguns comentários também. Né, o que são estrelas, a Ana Luísa falou, seriam bolas de gases a quilômetros de distância. A Anne falou bolas de gases. O Lucas, estrelas são esferas, astros com grande luminosidade. Então, eles interagiram. Não sei legal, legal. Se tem algum comentário. Também a primeira pergunta aqui seria da Thaís Oliveira, que ela perguntou como é formada a aurora boreal. A aurora boreal, ela é uma interação das partículas de alta energia, entendeu? Que o Sol envia para essa região da Terra, né? Com o campo magnético da Terra. Basicamente, essa interação provoca a aurora boreal, né? E aí você tem as colorações, se eu não me engano, é devido às composições químicas da nossa atmosfera. Entendeu? Obrigada. Então, aí você tem essas coloraçõezinhas. O Miguel Santana teceu um comentário, disse que o Sol pode morrer um dia. Sim, todas as estrelas um dia tem. Estou tentando ligar aqui minha câmera, mas eu acho que deu algum problema aqui que eu não estou conseguindo. Eu consigo depois. Voltou agora. Sim, mas todas as estrelas, né, tem esse ciclo de vida, né? Igual a gente, como a natureza no geral, né?
A Anne perguntou, ela queria saber um nome de uma estrela tipo O e até que tipo de estrelas existem, né? Tipo, se tem até tipo Z, seria o caso. Então, quando você estava comentando, né? Nessa classificação que eu mostrei, só tem até tipo M mesmo. Não tem tipo até o tipo Z, não. Agora, o nome de uma estrela do tipo O, agora ela me pegou. Eu não realmente nome assim. Tô São pensando várias, né? aqui. Estrelas e você quer as classificações. Não, realmente eu nunca me lembrasse pelo tipo espectral. Realmente o nome eu não me lembro. Tô tentando Ok? pensar aqui. Se alguém souber, coloca no comentário e a gente depois pode responder para ela, né? No privado a gente faz, Uhum. manda uma mensagem. Posso até ver isso depois. O Tiago comentou, muitas vezes as diferenças são diferentes, as estrelas, né, estão em fases diferentes da sua existência, como uma criança, um adulto e um idoso não são diferentes, mas estão em fases diferentes da vida. Eu acho que isso se conecta um pouco, se linka um pouco com a ideia mesmo, né, da gente Uhum. ter esse ciclo de Sim, é do vida, né? A ciclo, gente ciclo terminar de esse ciclo. vida. Isso mesmo. A Anne também perguntou, uma estrela anã pode crescer de novo, depois que explodiu? No caso, ela deve estar falando em relação à anã branca, né? Não, depois que a anã É. branca explodir, não. Aí vai depender. Não, na verdade, a anã branca especificamente, né, depois daquela supernova tipo 1A que eu mostrei, ela vai se Aham. desfazer totalmente. Vai ser uma explosão que vai disseminar, né, a estrela e vai jogar, como eu falei, né, anteriormente, bastante ferro, né, no meio interestelar, né? Mas realmente não sobra nada. Mas, por exemplo, na evolução das estrelas massivas, né, depois da explosão, você tem, fica, sobra as estrelas de nêutrons, né, que a gente chama, que são estrelas basicamente compostas dos nêutrons, né? Aí temos mais uma pergunta aqui. Qual tipo de estrela tem mais chance de planetas em sua órbita? As anãs vermelhas ou as gigantes azuis? Boa pergunta. Acredito, eu não me lembro de ter visto algum estudo que fala se seria mais fácil ou não. Pode ser que tenha algum estudo mostrando, por exemplo, se exista, por exemplo, que alguma estrela seja mais fácil, por exemplo, ter planetas mais semelhantes à Terra, por exemplo, né? Mas realmente não sei se tem algum tipo de estrela que seja mais fácil, né? A questão das anãs vermelhas, né? Vem só do fato de ser mais fácil de observar, de detectar os exoplanetas que a gente chama, né? Então, por ser mais fácil de detectar, por isso que a gente utiliza mais as anãs vermelhas para detectar esses planetas, esses exoplanetas, né? Já as estrelas O e B, por exemplo, né, que são estrelas muito brilhantes, elas são mais difíceis, né, de se detectar os exoplanetas por causa do brilho das, das estrelas, né? É interessante também saber que essas estrelas O e B, né, essas estrelas mais massivas,
elas têm um tempo de vida muito pequeno, né? Milhões de anos. Eu não sei se, de repente, isso provavelmente dificultaria a formação de planetas, né? Porque é um tempo muito curto, né? Em termos de tempo de universo, né? Milhões de anos, né? É um tempo relativamente curto. Então, provavelmente, né, é mais fácil realmente você detectar planetas, vendo essa perspectiva, a questão da idade da estrela, talvez seja mais fácil observar em estrelas com uma massa menor, né? F, G, K, M, entendeu? Mas eu não me lembro de ver nenhum estudo assim tratando especificamente disso. Aí eu sempre fico assim de falar que sim ou que não, entendeu? Mas vendo por essa perspectiva do tempo, eu acredito que essas F, G, K, M são mais propensas a ter tempo suficiente, né, para que os planetas sejam formados. Obrigada. João Vitor, teria como você checar a câmera? Porque eu não Então, sei. Alô? oi. É porque eu estou tentando, mas eu acho que deu algum problema aqui de. Da conexão, né? Não, então, a gente tem uma última pergunta do Tá. Almir. Ele pergunta se estrelas são faróis cósmicos. Se você pensar que faróis, né, são justamente essa questão de enviar luz, né, da gente receber a luz delas, né, pode ser considerado, né, é uma boa maneira de se definir as estrelas, né? Nessa questão de que realmente as estrelas elas enviam, né, a luz delas, né, para a gente e a gente as observa, né? Então podem ter essa definição de faróis, né? Faróis cósmicos. Desculpa mesmo pela câmera, eu estou até tentando aqui, eu acho que no meu computador. Nós já estamos encerrando mesmo. Muito obrigada, João Vitor. A Quinta Cimavale, em parceria com IFRJ, CEPF, a Coordenação de Extensão, Projeto Olhar para o Céu, Projeto Caravana Vale do Saber e o Observatório Nacional. Hoje nós apresentamos estrelas e aglomerados estelares com João Vitor Salles. E na quinta-feira, no mesmo horário, às 2 horas da tarde, nós teremos a palestra A Gravitação Universal de Newton com Armando Bernoulli. E a gente aguarda vocês, né, até quinta-feira, essa quinta-feira, dia 8, às 2 horas da tarde. Muito obrigada.